Olá, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia do Senhor, e nós iniciamos neste momento os nossos exercícios devocionais desse dia, que é o dia do Senhor, com esta Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa Escola Bíblica nesta manhã, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a importância da memória na fé cristã. E para tanto nós vamos meditar no livro de Salmos, Salmo de número 77. Se você estiver com a sua Bíblia e você quiser acompanhar-nos nessa leitura, fique à vontade. Salmo de número 77. Nos diz assim o texto sagrado: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar? Deus, nós iniciamos este momento a nossa Escola Bíblica Dominical, fizemos a leitura deste Salmo de número 77 e rogamos que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando edificação e compreensão das verdades do Senhor, que possamos crescer, Pai, crescer na comunhão com o Senhor, crescer na obediência à palavra do Senhor, crescer no conhecimento da Tua vontade revelada na Santa Escritura. Ajuda-nos, ilumina-nos, dá-nos este entendimento, mesmo apesar das nossas limitações e imperfeições. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine, nos exorte, conforme a Tua soberana vontade. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria compartilhar uma frase muito interessante. Eu não consegui encontrar o autor desta frase, mas é uma frase muito interessante. Quem vive melhor não é quem sabe mais. Ou seja, quem vive melhor é quem se lembra mais. E por que desta frase? Porque lembrar dos feitos de Deus é de fundamental importância para o nosso fortalecimento em nossa caminhada.
É importante que nós tenhamos esta memória, é importante que nós tenhamos esta lembrança, mesmo a despeito de todo o conhecimento que nós temos, mesmo a despeito de todas as condições que nós temos, mas como nós vimos aqui, vai viver melhor não é aquele que sabe mais, mas aquele que se lembra mais. E quando nós olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é o quê? É o relato da história de Deus no meio do seu povo. Não é a história do povo de Deus, é a história do agir de Deus soberanamente no meio do seu povo. O Antigo Testamento, ele não se preocupa com outra coisa a não ser com os relatos da ação sobrenatural de Deus presente no meio de Israel. Deus agindo, Deus se manifestando, o Deus incognoscível, o Deus grandioso, o Deus se revelando, o Deus vindo até o homem e se fazendo conhecido por este homem. Deus vindo até o homem e ele mesmo restaurando este relacionamento com o homem. E no Novo Testamento, nós observamos que o propósito dos escritores do Novo Testamento, principalmente os evangelhos e também o livro de Atos, foi o quê? De narrar os atos de Deus e sua maravilhosa graça sendo revelada através de Jesus Cristo. A manifestação da graça de Deus, a manifestação do Filho de Deus na história da humanidade, ali na região desértica da Palestina. Por isso, o povo de Deus é um povo motivado por lembranças. Lembranças deste relacionamento que nós temos com Deus. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E por esta razão, pela questão de que o povo de Deus é motivado por lembranças, por esta razão, Deus sempre ordenou a seu povo que escrevesse os acontecimentos, registrasse os fatos, anotasse as leis. Daí surgiu o livro sagrado chamado Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Livros de autoria de Moisés. Deus mandou que se registrasse as leis para que o povo não esquecesse das ordenanças de Deus, dos mandamentos de Deus, das prescrições de Deus. Por isso há o registro na Torá, no Pentateuco, nesses primeiros 5 livros do Novo Testamento, há este registro das ordenanças de Deus, da vontade de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus. E por que Deus ordenou ao homem que se fizesse este registro? Porque Deus sabe que a nossa memória, ela é falha e se perde facilmente de uma geração para outra. E as tradições oral, escrita, costumes, muitas vezes se tornam contrários às verdades de Deus, ao propósito de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus. Por isso, o registro da vontade de Deus, dos estatutos de Deus, da lei de Deus, era fundamental para quê? Para que se preservasse a mensagem de Deus. Por isso que nós temos textos como este na palavra de Deus, em Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto, o quê? A lei de Deus, a vontade de Deus, os preceitos de Deus, para a memória, num livro, e repete-o a Josué, que Josué agora é que iria suceder Moisés na liderança do povo de Deus. Então Deus, sabendo que o ser humano tende a se desviar das suas verdades, a se desviar dos seus preceitos, da sua vontade, Deus então escolhe pessoas para transmitir a sua verdade, a sua vontade, a sua palavra. Então, disse o Senhor a Moisés, em Êxodo 24:12, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei
e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Ou seja, porque o homem tende a se desviar de Deus, porque o coração do homem é pecaminoso, tende ao pecado, tende à rebeldia, tende à desobediência, o que Deus faz? Deus ordena que se registre a sua vontade, registre os seus preceitos. Por isso que a palavra de Deus é tão importante. Por isso que nós precisamos meditar na Escritura. Por isso que nós precisamos, neste momento, nos voltar para onde? Para a palavra de Deus. Porque aqui nós encontramos as promessas de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Aqui é que nós encontramos todas as orientações necessárias para as nossas vidas. E o registro da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, o registro desta lei de Deus era a forma de manter a memória ativa em relação às eternas vontades de Deus. Estando registrado, nós podemos buscar a qualquer momento. Estando registrado, como nós temos em nossas mãos hoje, nós podemos recorrer à Escritura sempre que nós necessitarmos, ou melhor, todos os dias de nossas vidas, porque se nós quisermos viver uma vida que seja agradável a Deus, nós precisamos conhecer a sua vontade. E onde nós vamos conhecer a sua vontade? Na Escritura Sagrada. E o Salmo 77, que nós lemos para nossa meditação nesta escola bíblica dominical, eu não sei se você observou durante a leitura, você pode ler novamente, o Salmo 77 é um salmo que fala muito de memória e esquecimento. Veja quantas vezes o tema correlato à memória é colocado aqui pelo salmista. Verso 5, penso nos dias de outrora. Também no verso 5, a segunda parte, trago à lembrança os anos de passados tempos. Nós temos no versículo 9, esqueceu-se Deus de ser benigno? No verso 11, recordo os feitos do Senhor. Segunda parte do verso 11, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Verso 12, considero também nas tuas obras todas. Verso 12, segunda parte, e cogito nos teus prodígios. Em todos estes textos, em todos estes versículos aqui do Salmo 77, a memória, lembranças, recordações assumem lugar central. Tornam-se importantes para a espiritualidade do salmista. E aí nos vem à mente uma pergunta para discorrermos nesta escola bíblica dominical. Por que a memória é importante para a fé? Deus nos criou e nos dotou com capacidade, com inteligência, com racionalidade, porque Deus é um Deus de relacionamento. Então, Deus nos deu a racionalidade, Deus nos deu a condição de compreender a sua vontade, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a memória. E por que a memória é tão importante para a nossa fé? Por alguns motivos, e eu quero nessa escola bíblica, cujo tema é a importância da memória para a fé cristã, a tratar deste assunto e trazer pelo menos 3 motivos pelas quais nós podemos entender que a memória é importante para a fé cristã. Em primeiro lugar, por que a memória é importante na fé cristã? Porque a memória dos feitos de Deus realinha a nossa visão. A lembrança, a memória, a recordação dos feitos de Deus realinha, reorganiza, traz de volta à nossa visão aquilo que é certo, naquilo que é correto. A memória nos leva a considerar aquilo que é essencial. Sem memória, o povo de Deus passa a ter uma visão totalmente desfocada. E o que é uma visão desfocada? É uma visão que perde o foco. Como o povo de Deus, o nosso foco deve ser Deus.
Como povo de Deus, o nosso foco deve ser a vontade de Deus. Como povo de Deus, o nosso foco deve ser as promessas de Deus. Viram, meus irmãos? O nosso olhar, a nossa visão, ela deve estar voltada para Deus. Mas quando nós esquecemos dos feitos de Deus, quando nós esquecemos das promessas de Deus, a nossa visão vai para onde? As catástrofes, as preocupações exacerbadas, trazendo ansiedade, trazendo depressão, trazendo perda da vontade de viver, muitas vezes. E 2 textos nos ajudam a entender esta verdade. 2 textos. Logo após a segunda multiplicação dos pães e peixes, a segunda, não é a primeira, logo após a segunda multiplicação dos pães, registrada pelo evangelista Marcos, os discípulos, eles embarcam para Betsaida, mas eles esqueceram de levar pão. Eles embarcam para aquela jornada, mas esqueceram de levar alimento. E Jesus faz ali um comentário sobre o fermento dos fariseus. E aí os discípulos pensaram que Jesus estava falando, se referindo ao fato deles terem esquecido de trazer o alimento para a viagem. Nossa, nós esquecemos de trazer alimento. O Senhor Jesus está nos chamando a atenção. E agora, como nós vamos fazer? E olha o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 17 e 18. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Por que vocês estão perdendo tempo com isso? Por que vocês estão preocupados com isso, o fato de não termos aqui pão material? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Jesus estava dizendo assim, vocês não viram o que já aconteceu e por 2 vezes? O milagre da multiplicação dos pães, quando milhares de pessoas foram alimentadas praticamente sem ter o que comer? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos? Não vedes? Olha o problema da memória, do esquecimento, trazendo uma visão completamente desfocada. E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais. Jesus atribuiu aquela inquietação dos discípulos, aquela preocupação dos discípulos, olha, não temos pão, e agora? Jesus atribui isso, em última instância, ao fato deles não se lembrarem daquilo que Jesus já havia feito. Eles não se lembravam que Jesus já havia multiplicado os pães, e isso por 2 vezes. Então, a falta de fé dos discípulos ali naquele momento estava diretamente relacionada à incapacidade de se lembrarem. E aí nós temos um outro episódio também. Logo após a ressurreição, Jesus se aproxima de 2 discípulos que estão ali no caminho de Emaús, voltando para suas casas, voltando para sua vida normal, porque o Senhor havia sido crucificado, e aqueles discípulos estavam caminhando completamente sem esperança, completamente entristecidos, e Jesus ministra aos seus corações, lembrando das profecias relacionadas a ele, que estavam no Antigo Testamento. Então lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram já estava escrito. Eles conheciam aquilo, sabiam aquilo que ia acontecer com Cristo, sabiam da missão do Messias, mas eles estavam nécios e tardos de coração para crer, para entender. Eles não se lembravam das promessas de Deus, e os seus corações estavam de que forma? Como incrédulos. Meus queridos, a nossa fé será proporcional
a nossa capacidade de resgatar as memórias dos feitos de Deus. Quanto mais nós tivermos memórias dos feitos de Deus, maior será a nossa fé. E para termos a memória dos feitos de Deus, nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Portanto, fica o desafio para nós, nesta escola bíblica dominical, neste ensino. Considere a graça de Deus na sua história, para que você possa realinhar sua vida às suas misericórdias. Considere a graça de Deus na sua vida. Considere a graça de Deus na história da humanidade, para que nós possamos realinhar nossas vidas às misericórdias do Senhor. E a misericórdia do Senhor não tem fim, renova a cada manhã. Então, a lembrança do amor de Deus, a lembrança do cuidado de Deus, a lembrança de quem Deus é de verdade, é que vai corrigir as distorções do nosso olhar. E aí nós vamos deixar de olhar para o desespero, nós vamos deixar de olhar para as previsões catastróficas, nós vamos deixar de olhar para tudo isso. Eu não estou dizendo que não devemos ser precavidos, que não devemos ter o cuidado necessário. É claro que devemos, mas nós vamos fazer aquilo que nos cabe fazer e realinhar a nossa visão de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos memória daquilo que Deus fez na história do seu povo. Nós temos a memória daquilo que Deus já fez em nossas próprias vidas. A importância da memória na fé cristã. Por que a memória é importante para a nossa fé? Segundo lugar, por que a memória é importante para a nossa fé? A memória dos feitos de Deus reorganiza os nossos sentimentos. A memória do agir de Deus, a lembrança do mover de Deus, daquilo que Deus faz, dos seus maravilhosos e poderosos feitos, faz o quê? Reorganiza os nossos sentimentos. É exatamente isso que nós vemos aqui no Salmo de número 77. O salmista está caoticamente confuso. Talvez, como muitos de nós, estejamos confusos nesses dias. Em quem acreditar? Em quem ouvir? O que esperar? As emoções do salmista estão aqui confusas, assim como as emoções de muitos estão confusas também. Um misto de esperança, de expectativa, com preocupação, com tristeza, sentimento de abandono, sabe, essa angústia no nosso coração. E aí, nesta confusão de sensações, de sentimentos, de pensamentos, o salmista traz à tona algumas perguntas. Será que Deus esqueceu-se de ser propício? Será que as promessas de Deus caducaram? Deus esqueceu das suas promessas? Será que as promessas de Deus perderam o prazo de validade? Venceram? Será que a graça de Deus cessou perpetuamente? Deus deixou de ser gracioso? Será que Deus esqueceu-se de ser benigno? Exatamente essas as perguntas que o salmista traz, e talvez sejam essas as perguntas que nós fazemos também. Já tivemos essa sensação? Você já teve essa sensação? E aí nós observamos aqui, o que o salmista faz então? Diante desta confusão de sentimento, de sensação, o que o salmista faz? O salmista faz uso da sua memória. É isso que o salmista faz. Diante deste quadro, diante deste misto de sensações, ele faz uso da sua memória. Verso 11, recordo os feitos do Senhor. Segunda parte do verso 11, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Verso 12, primeira parte, considero também nas tuas obras todas. Verso 12, segunda parte,
cogito dos teus prodígios. Ou seja, olha aqui, recordo, lembro, considero, cogito. Recordo, lembro, considero, cogito. Tudo isso tem a ver com o quê? Tudo isso tem a ver com memória. Recordo, lembro, considero, cogito. Tudo isso tem a ver com memória. Um outro exemplo, quando o profeta Jeremias enfrenta o caos na sua história, o caos no meio do povo de Deus, destruição total. O que Jeremias faz? Quero trazer à memória, lembrar, memória, o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele faz uso da sua memória. Queridos, nós estamos vivendo dias aí, como eu disse, deste misto de emoções, de sensações, de sentimentos. Acordamos pela manhã, recebemos uma boa notícia, nos alegramos, mas depois vem más notícias, entristecemos, depois vem uma certa expectativa, depois já vem uma outra notícia ruim e nós vamos ficando aí neste misto de emoções, de sensações, de sentimentos. O que pode restaurar as nossas emoções? Uma memória de quem Deus é. Eterno, bendito, todo-poderoso, Pai amoroso, justo, santo, zeloso. Não há adjetivos capazes, suficientes para descrever quem Deus é. O que pode restaurar as nossas emoções? Uma memória de quem Deus é, do que Deus faz, o que Deus não pode fazer e o que Deus já fez. As experiências que já tivemos com o Senhor. Tudo isso pode reorganizar, reestruturar as nossas emoções. Por isso, a memória dos feitos de Deus reorganiza os nossos sentimentos. Não esqueça daquilo que Deus já fez em sua vida. Não esqueça que Deus continua sendo Deus. Não esqueça que por mais que o prognóstico ou o diagnóstico seja desesperador, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. E nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar, nele nós sabemos que temos abrigo e segurança eternamente. Em terceiro lugar, porque a fé, ou melhor, porque a memória é importante para a fé. Terceiro lugar, vamos lá. A memória dos feitos de Deus fortalece a nossa fé. Daí a importância da memória. Ela fortalece a nossa fé. E o salmista faz isso. Para manter íntegra a sua esperança, o verso 11 nos diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. A memória dos feitos de Deus, a memória de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, na sua vida, na nossa história. A memória de tudo aquilo que Deus já fez, ela fortalece a nossa fé. Veja bem, quando a igreja primitiva está passando por um momento de terrível perseguição, cristãos estão sendo presos, mortos por causa da sua fé, o apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta, ele escreve a sua segunda carta e nesta carta ele tinha objetivos de não trazer um novo conteúdo à fé, mas o objetivo do apóstolo Pedro nessa sua segunda carta era lembrar aos irmãos aquilo que eles já sabiam.
2 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Amados, Pedro está escrevendo para a igreja perseguida e ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, a segunda carta que eu estou escrevendo para vocês. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que Pedro estava dizendo aqui, popularmente falando, poderia ser: eu sei que vocês já sabem tudo isso. Eu estou escrevendo apenas para lembrar vocês. Por quê? Porque as memórias dos feitos de Deus fortalecem a nossa fé. Será que eu e você, nesses dias que nós estamos vivendo, será que eu e você temos sido capazes de recordar aquilo que Deus nos tem dito através da sua palavra? Será que as verdades de Deus estão vivas e acessíveis em nossa memória? Um povo desmemoriado encontra dificuldades em ter uma fé fortalecida. Aqueles que não têm em sua memória os feitos de Deus, não têm condições de terem uma fé fortalecida. Nós estudamos história. E o que é história? O estudo dos fatos passados para melhor compreensão do presente. Nós estudamos história não para retornar ao passado. Por que nós estudamos história? Para uma melhor compreensão do presente. E é nisto que a memória pode nos ajudar. Com ela nós somos capazes de fazer associações, conectar ideias e organizar fatos. E a fé, ela se estabelece e se fortalece quando se alimenta de memórias positivas e verdadeiras. Um exemplo maravilhoso que nós podemos usar aqui neste momento, quando Davi vai lutar contra o gigante Golias. Qual é a arma que Davi usa para derrotar o gigante? Qual foi a arma que Davi usou? E eu vou dar um tempo para você pensar. Qual foi a arma que Davi usou para derrotar o gigante Golias? Qual foi a arma que Davi usou para vencer aquela batalha? Memória. Memória dos feitos de Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. O que aconteceu? Vitórias anteriores que ele teve, livramentos anteriores que Davi teve contra o leão, contra o urso. Essas vitórias, esses livramentos evocados agora em sua mente, trazidos agora à sua memória diante daquela batalha, trouxeram confiança a Davi para ele obter outra vitória significativa. Uma vitória leva a outra vitória. Por isso, meus queridos, uma fé exercitada hoje, neste contexto, uma fé exercitada hoje se transforma em experiência para o amanhã. E experiências anteriores nos ajudam a obter vitória hoje. Por isso, a memória dos feitos de Deus, ela fortalece a nossa fé. E eu pergunto para você, que memória pode ser mais bendita do que a memória do sacrifício de Cristo a nosso favor? Que memória pode ser mais abençoadora do que lembrarmos de que nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou? Que memória pode ser mais abençoadora? A de que éramos cegos
e Ele nos capacitou a enxergar. Que memória pode ser mais abençoadora? A de que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida e vida em abundância. Que memória pode ser mais abençoadora do que sabermos que pelo poder do seu sangue, do sangue de Cristo, o Filho de Deus, nós fomos libertos da condenação eterna e da obra do diabo. Por isso, meus queridos, eu finalizo trazendo essas considerações finais. Todas as vezes que evocamos a maravilhosa obra de Cristo, todas as vezes que nós nos lembramos, que trazemos à memória a obra maravilhosa de Cristo, nós somos o quê? Fortalecidos em nossos corações. Nós somos fortalecidos e os nossos corações são inundados de quê? Gratidão e esperança. De gratidão por aquilo que Ele já fez e conquistou por nós na cruz do Calvário. E de esperança. Esperança por saber que um sacrifício tão profundo, tão maravilhoso, tão incompreensível, ele tem efeitos de nos tornar herdeiros e filhos de Deus. A memória é fundamental para o fortalecimento da fé. Talvez você esteja nesses dias sentindo sua fé fraca, rasa, mas a memória de quem Deus é, a memória do que Deus fez, a memória do que Deus faz, a memória da palavra de Deus, ela pode trazer este fortalecimento para a nossa fé. Que você tenha, que nós tenhamos nesses dias a nossa fé fortalecida e sejamos fortalecidos para continuar firmes na nossa caminhada de fé. Lembrando que o justo viverá pela fé. Não pelo que vê, não pelo que tem diante dos seus olhos, mas pela fé. Vamos orar? Senhor, fazemos uso neste momento das palavras do profeta Jeremias. Queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança. A misericórdia do Senhor é o que nos dá esperança. Pois a sua misericórdia não tem fim. A sua misericórdia se renova a cada manhã a nosso favor. Deus reaviva na memória de cada cristão, de cada servo, de cada serva, de cada filho e filha do Senhor, Pai. Esta palavra bendita reaviva na memória, Pai, os feitos do Senhor e que sejamos cada dia mais fortalecidos, Pai. As lembranças do seu agir, do teu cuidado, do teu mover, as lembranças do poder do Senhor, guia-nos, ó Deus, guia-nos com a lembrança nítida, vívida, real e verdadeira da presença do Senhor, Pai. Obrigado por esta escola bíblica, que o Senhor abençoe, guie e conduza o seu povo em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e lembre-se que a memória é fundamental para o fortalecimento da fé. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé em nome de Jesus. Amém.